E Oi, aí, Amanda. Cosmo, tudo bom? Joia, e você? Tudo ótimo. Tá Prazer bom. estar com você. Igualmente. Esperar só uns minutinhos aqui, que aí a gente já começa, Bora. tá bom? Olha, tô vendo uma galera legal entrando aqui na live. Verdade. Bacana. Muito bom. Que bom que a galera tá entrando. E essa guitarra aí no fundo aí? Quando eu tinha vontade de ser rockstar, comprei tem Ah, uns 8 anos. aproveitando, outro dia eu vi um post seu, do Rock in Rio. Eu fui no Red Hot também. Foi? Que Fui, bacana. e eu, oi? Pode falar. Eu fiquei muito frustrado porque eles não tocavam Other Side. Caramba, esse show, o que que aconteceu? Eu queria ir pra grade, né? Me botei no fogo, eu tinha que me queimar. Eu não consegui, eu fiquei uma pessoa da grade. E tava tão apertado que se eu largasse o meu corpo, ele continuava em pé. Quando chegou na hora do Red Hot, eu tava tão cansada que eu saí da grade faltando umas 5 músicas. Eu também eu fui embora e já tava faltando umas 5 músicas, porque eu já tava cansado pra caramba também. Caramba, aconteceu uma coisa no show do Red Hot, assim, que eu fiquei, meu Deus, como é que isso aconteceu? Eu tava lá sentada, né, ainda era de tarde, e aí a galera fica tudo sentado lá perto do palco. E um seguidor não me achou no meio da multidão pra tirar foto comigo. Caramba! Como que Aí sim, daquele monte de gente. Aham, Porra, fantástico. Pô, foi muito bacana. Recomendo a todo mundo. Experiência inesquecível. aham. Super inesquecível. Ah, bom, vamos iniciar, mano. O pessoal já tá entrando. Depois nós vamos deixar salvo aí também no IGTV. Vamos colocar lá no canal do YouTube. Então, quem quiser depois pegar o início aí. Bom, para quem aí é seguidor da Amanda, né, e aos, aos nossos seguidores também, nós representamos a SEO Money, né? Nossa empresa trabalha muito com compra e venda de crédito de carteiras eletrônicas, criptomoeda. É uma das mais antigas aí no setor, desde 2008. Nós trabalhamos com um público de opções binárias, de Forex, apostas esportivas, o poker. Então, semana passada a gente estava conversando com o nosso departamento de marketing e aí ele deu essa sugestão, pô, cara, geralmente tem muitos traders, né, seja de qualquer um desses mercados que indicam vocês e arrume uma forma de retribuir essas pessoas, assim. Então, nós falamos, cara, vamos organizar uma live, vamos chamar essas pessoas que, principalmente, que têm costume de... são mentores, né, têm cursos, ou são pessoas que são referências na área, e vamos bater um papo para explicar um pouco do mercado deles, como que está aí em função de todo esse momento que a gente está vivendo aí, né? Não só o Brasil, como o mundo inteiro. E dar essa oportunidade, os seguidores deles nos conhecer e os nossos seguidores também conhecer vocês, né? Igual sempre gosto sempre deixar claro, não é uma indicação, não é nada, até mesmo porque nós, a seu mando, a gente acha que cada um tem que tomar a sua própria decisão, né? Então, as pessoas vão ver, vão o que elas acharem das pessoas e vão procurar conhecer melhor, seja você, seja outros convidados, enfim, tá? Então, hoje, a primeira convidada, né? Estamos aí na nossa estreia com a Amanda. Há uns meses atrás, a gente bateu um papo, teve uma conversa bem legal. Inclusive, ela tinha interesse em um dos nossos produtos. E eu conversei com ela, ela topou na hora. Então, vamos bater um papo aí, Amanda. Se apresente aí para o pessoal, fale um pouco sobre você aí. Quero começar agradecendo por esse convite. Eu fiquei bastante feliz. Eu vejo a Senior Money como uma empresa muito, muito séria, muito, Obrigado. muito correta.
né? E quando eu vi esse produto, fiquei, meu Deus, sério que eles conseguiram fazer isso? Eu quero fazer uma parceria com eles. Aí eu mandei mensagem. Porque, tipo, o não eu já tinha. A única coisa que poderia acontecer é, não tô afim, né? Mas que bom que tu pulou no barco junto comigo. E foi bem bacana, fiquei bem feliz. E meu nome é Amanda Aber, para quem não me conhece. Eu sou analista probabilística, sou investidora, day trader e holder, né? Investidora a longo prazo. Eu estou no mercado há 2 anos. Eu comecei com day trade, mas chegou um momento que eu vi que eu estaria limitada ao curto prazo, né? O curto prazo já estaria garantido, mas eu tinha que pensar mais a longo prazo. Então, o day trade, né? Ele me possibilitou abrir portas para pensar a longo prazo, a investir a longo prazo e ter ações e fundos imobiliários na minha carteira também de investimento. E quanto mais fonte de renda você tiver, melhor, né? Muita gente Sim, fala, quero viver de mercado. Pô, viver de mercado é chato demais, né? Só faz aquilo e aí acabou. Chega num momento que dá no saco. Não aguenta mais fazer todo dia aquilo, então tu tem que diversificar. E aí, quanto sim, mais dinheiro tu ganha, melhor, né? Quem é que não gosta de ganhar dinheiro? claro. E isso é importante, né, Amanda? Assim, as pessoas hoje em dia existe uma falácia que o pessoal acha que deixa o dinheiro trabalhar para você, né? Então é como se você colocasse o dinheiro lá, ele simplesmente rendesse. Não é bem assim. Se você não, é, uma frase que meu avô costumava falar muito é que é o olho do dono que engorda o gado. Então, se você não olha para o seu dinheiro ali, tudo bem que ninguém quer também. Tem uma frase de um outro de uma pessoa que eu sigo que fala: ninguém quer ser passageiro da agonia, né? Ficar vendo aquele tem todo dia caindo, aquele desespero. Mas então você não quer ver toda hora, todo dia. Mas para você ter que seu dinheiro renda a longo prazo, você tem que trabalhar ele de forma produtiva, né? Porque o que eu vejo muitas vezes no holder é eu comprei hoje e vou deixar lá, eu só vou me aposentar daqui a 30 anos, eu sou novo e tal. Ok, mas você pode fazer muito mais com o seu dinheiro em 30 anos do que simplesmente deixar ele lá rendendo por isso, né? Uhum. Então, essa visão é legal e assim, eu não sei sua idade, nem vou perguntar, geralmente mulheres não gostam de falar. Eu tenho É, anos, quanto? 24. Então, que seja. Então você já revelou. Assim, é muito nova. E isso é muito bom. Começar novo, principalmente pensando no futuro, né? Porque eu queria ter pensado isso nos meus 24 anos. Eu comecei a pensar isso depois dos meus 27. Comecei a pensar a longo prazo, porque até então era balada, bebida, boteco e não queria saber de mais nada. É, então, logo quando você iniciou e falou sobre isso, eu achei interessante e quando nós conversamos também alguns meses atrás, eu lembro que você falou que o seu foco muito é no gerenciamento, né? Uhum. E fala um pouco para a gente, principalmente porque assim, eu considero o gerenciamento em relação a mercado financeiro o coração de todo o negócio. E realmente é. Realmente é. Muita gente fala, opções binárias, cassino, não dá dinheiro e tudo mais. Mas, pô, pergunta quanto tempo essa pessoa ela se dedica a encontrar um gerenciamento que se encaixe com ela, porque o gerenciamento que encaixa comigo pode ser um gerenciamento que ele não encaixe contigo. Gerenciamento é uma coisa muito pessoal, apesar de que seja parecido, mas é pessoal. Por exemplo, o gerenciamento que eu utilizo é um gerenciamento de análise gráfica, que é uma coisa que eu não gosto, tá? Mas eu conheci Uhum, e coloquei na minha realidade. Então, eu acho muito interessante quando você tiver vendo o gerenciamento e melhores formas para você gerenciar o seu capital, você adaptar a sua realidade. Por exemplo, sim. agora eu tenho estudado muito sobre mindset de investidor a longo prazo, de negócios, de sucesso, mindset do dinheiro. E tem pessoas que eu passei a seguir que eu não gosto delas, assim Uhum, como pessoas.
mas elas chegaram em um patamar utilizando uma filosofia que eu gosto. Eu dou razão e acho bacana, acho que esse é o caminho a seguir. Então, dá para você pegar uma pessoa que, por exemplo, você não gosta, essa pessoa A, e modelar somente o que vai te beneficiar. E o que não Uhum. for te beneficiar, joga para lá, enfim. Sim. Deixa para lá e pronto. Foi o que eu fiz com o meu gerenciamento. É um gerenciamento de análise gráfica, não gosto, mas eu peguei a essência e joguei para minha realidade. Então isso é muito interessante. Uhum. Isso é. Eu já ouvi isso, inclusive, do André Machado, o Ogro de Wall Street. Uhum. E ele fala, em uma das lives que eu assisti dele, inclusive era de Fibonacci, ele falava assim: cara, você não precisa gostar de mim, né? Só que se você acha realmente que vale. E realmente a gente não precisa gostar das pessoas, assim, né? Como nós vivemos no mundo livre, a gente gosta de quem a gente quiser. Mas a gente principalmente precisa respeitar e. Ou seja, se não é produtivo para mim, não serve, ok, sai, deixa. Talvez aquela pessoa é feliz daquele jeito, ela consegue. E isso, assim, eu que vejo muito pessoal de aposta esportiva, vejo muito pessoal de opção binária, que são geralmente mercados assim que o pessoal tem um preconceito muito grande, né? Ah, é aposta, igual você falou, é cassino. Mas assim, o que eu penso é, olha, eu acho que cada um tem que trabalhar com o que ele sabe, ao que ele teve contato. E geralmente, quando você pega no Brasil hoje, a grande maioria, o primeiro contato dele é opções binárias. Uhum. Primeiro contato. Então, assim, talvez ali vai ser o meio que ele vai começar para trabalhar opções binárias, depois do Forex, talvez ir para uma B3. Uhum. Enfim, qualquer que seja, ou vai viver de opções binárias. É possível viver disso? Sim. Só que a grande maioria perde. Pô, isso não é diferente na B3. A grande maioria perde. Esse é o meu exato pensamento. Ah, não opero mais opções binárias. Mas não é day trade? É day trade, pô, é a mesma coisa. Então, desculpa, tá, gente, a luz. É, Mas assim, é exatamente isso, assim. Então eu acho que aí vejo muita, poxa, é fraude, que não sei o quê. Aí, e como é que você justifica as pessoas que eu conheço que vende, compra crédito com a gente e que vive disso? Que compra com a gente lá toda semana, vende com a gente toda semana. Então, assim, de alguma forma eles ganham. Aí sempre ouço, mas é vendedor de curso. Eu conheço muita gente que não vende curso e que vende pra gente lá e realmente, ou seja, vive de opções binárias, vive do Forex, vive de aposta esportiva, vive do poker. O que eu acho que, assim, às vezes falta muito, seja no mercado ou seja em qualquer coisa nas pessoas, hoje é ter tolerância e respeito à opinião dos outros, assim. O que a gente vive no momento hoje, tudo é polarizado, tudo é sim ou não. Então, pô, beleza, se antes o cara brincando lá nas opções binárias, seja que ele esteja brincando, do que ele na rua roubando, matando, traficando, enfim, tá ótimo ele seguindo um caminho certo, né? O que eu sempre indico às pessoas, assim, que eu falo, olha, gente, mercado financeiro só não caiam naquelas lábias que a gente vê, né? É muito fácil, é aqui, clicou para cima, tá tudo certo. Não é assim, né? É um mercado difícil. Se já é difícil saber a direção do mercado a longo prazo, imagina nos próximos 1 minuto, 5 minutos, 10, 15, enfim, né? Estudem, corram atrás, mas que sim, é possível viver? Creio que sim. E qual que é a chave disso? É exatamente o que você falou, ter uma forma de gerenciar. Se não tiver uma forma de gerenciar, aí realmente vira cassino. Sim. Cara ou coroa, você escolhe o que você quiser ali na hora, joga para cima ou para baixo. Mas se tiver um estudo, a gente sabe que principalmente opções binárias é muito o suporte, a resistência. No seu caso, você usa muito ainda a questão da probabilidade, né? Uhum. Que também a gente sabe que existe, a probabilidade existe em todos. Hoje em dia, inclusive, até psicologia se analisa as probabilidades das coisas. Tanto é que. Para te ter uma noção, muita gente fala, a análise gráfica dá 80% de acerto. Acho que tu já ouviu falar sobre isso, né? Uma Sim, estratégia, enfim. E a análise probabilística, ela te explica que mesmo a análise gráfica, tu tem 50% de acerto e 50% de erro. Porque entra na lei dos grandes números. Eu fiz até uma sim. brincadeira aqui no meu Instagram, que foi assim, eu tenho um cofrinho de moeda de R$ 1,
e eu abri aquele box lá de pergunta. Eu falei, quantas moedas tu acha que tem aqui dentro? E pode colocar qualquer valor. E o que eu fiz? Quando deu 24 horas, né, eu peguei todos os números, coloquei numa planilha, somei e dividi pelo número de pessoas que disse o número, né? De quanto tinha. E aí tinha gente que dizia 50, e tinha gente que dizia 300, bem espaçado. E aí a soma e a divisão deu 193. E tinha 191 moedas dentro do meu cofre. Ou seja, a lei dos grandes números, ela tende ao equilíbrio. Então, não importa se tu opera gráfica, técnica, fundamentalista, probabilística, tudo que vai tender a 50%, mas o que vai te fazer ganhar dinheiro é o teu gerenciamento. Eu tenho um vídeo no meu feed que mostra exatamente isso. Acho que foi sexta-feira, foi algum dia da semana passada, que eu acertei 3 ordens e errei 3. Mas eu saí $260 positiva. Ou seja, 50-50, mas meu gerenciamento me jogou positiva. Entendeu? Sim, sim. Não, faz todo sentido. Só um comentário rápido. Pessoal que está mandando os comentários aí, no final da live a gente vai abrir, tá, para responder. Então a gente não está ignorando, é só porque senão a gente não consegue seguir uma linha. Mas concordo muito com isso, Amanda. Assim, eu acho fantástico a questão da probabilidade, inclusive não é muita a hora agora que eu ia comentar, mas tem um livro do Daniel Kahneman, que é Rápido e Devagar, que fala bastante disso e é bem interessante. Até me lembrou um pouco sobre o teste que você fez do seu cofrinho aí. Mas uma outra hora a gente fala um pouco mais sobre isso. Ele é aquele psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Exatamente, isso mesmo. Pra te ter noção, antes da nossa live, acho que umas 6h30, liguei pro César, um amigo meu, e ele falou, meu Deus, eu tô lendo um livro, não sei o que, do Daniel Kahneman. Aí, inclusive, não era essa hora que eu ia falar, mas eu tô lendo esse livro aqui, Crash, uma história da economia, que ele fala justamente desse cara, e que ele falou o seguinte, eu vou te dar R$100, tá? Eu vou te dar R$100. E aí tu vai dividir com a Amanda do jeito que tu quiser. Mas se a Amanda não topar a divisão, vocês vão me devolver o dinheiro. E aí tu vinha e falava pra mim, olha, eu vou ficar com 90 e vou te dar 10. Tu aceita? Geralmente, as pessoas não aceitavam. Por quê? Elas queriam 50-50, né? Só que eu tenho 0. Eu vou ganhar 10. Então, eu prefiro não ganhar e não te deixar ganhar do que ganhar 10, porque eu tinha 0. Eu ia sair no lucro. E a mesma coisa no mercado. Ele fala mais para a parte de compração e tudo mais. Isso acontece no mercado. Ah, eu tô ganhando. Mas aí a minha ação cai um pouquinho. Mas eu ainda tô no lucro. Mas eu espero ela subir. E nessa subida, o mercado faz o contrário e eu acabo perdendo. Ou seja, eu deixo de ganhar aqueles 10 querendo ganhar 50 e acaba que eu fico sem nada. Sim, o Kahneman, eu não vou me lembrar tudo agora, porque o livro dele é bem grande e bem... Não é complexo, tá, pessoal? Mas é bem gostoso de ler, mas assim, tem que ser uma leitura mais lenta. Mas ele tem um quadro lá que ele cita, Amanda, que é exatamente isso. Que, por exemplo, quando supondo que você está perdendo, né? Perdendo. Aí chegou no ponto onde você perdeu 90% do seu capital. Aí então quando você chega que você só tem 10% do seu capital, você já parte por tudo ou nada. Porque tipo assim, se eu perder, eu só vou perder esses 10%. Só que assim, sua mente já te iludiu que você esqueceu que você perdeu 90%. Então, assim, quando você está nesse nível, você está muito mais propenso a aceitar riscos. Agora, exemplo, se você perdeu 1, 2% do seu capital, você vai pensar bem antes, não, opa, é 98%, então você vai ficar averso ao risco, né? Então, isso é uma coisa que, assim, e eu já operei opções binárias, já operei Forex, já operei B3, então eu já passei por isso, eu não estou falando como um cara que não sabe do que está falando. E realmente é isso, você fala assim, bicho, eu já perdi mesmo, agora que eu perder aqui, foda-se, bora pra frente.
isso é algo muito interessante, assim, porque ele separa como sistema um e sistema 2, né? Ele fala que o sistema um é o sistema que já faz tudo automático. E o problema é que o sistema 2 ele é preguiçoso. E é geralmente a nossa parte racional, né? Então, se você falar para um cara, quanto é 15 vezes 24? Ele vai tentar enrolar ali, mas se você virar e falar assim, não, já sei, fiz na calculadora. Ele não vai tentar finalizar o raciocínio. Não, peraí, deixa eu tentar aqui. Porque, tipo, é preguiçoso o sistema de todo mundo. Então ele vai seguir em frente. Então acontece a mesma coisa. Se naquela hora que você bate, que vai muito em relação ao mindset que você está falando, você está operando, se você não parar para fazer uma reflexão com você mesmo, opa, tá certo o que eu estou fazendo? Vale a pena eu virar a mão aqui agora? Ou não é melhor eu esperar um tempo? O mercado não está bom. Então, se você não der para você mesmo jogar a bola para você se desafiar e você a pensar, você vai no automático. Aí vai chegar no que você falou. Vou chegar, isso aqui vai valer a pena porque eu já não tenho quase nada mesmo. Então, Uhum. é diferente. E aí, muitas pessoas falam, e vem para aquela coisa, mas eu duvido que se você tivesse 1 milhão, 10 milhões, você ia para opção binária. Provavelmente a pessoa não. A pessoa geralmente ganha opções binárias e vai pegar e vai investir em ações, vai investir em fundos imobiliários, enfim. E vai fazer o que você falou. Eu no day trade, eu pego um capital, destino ao day trade, opero todos os dias, e o que eu for tendo de lucro, eu vou investindo a longo prazo. E geralmente essa deve ser a mentalidade, né? Igual Uhum. tem uma pessoa que eu sigo que ela fala que ela tem 18 formas de renda. Então ela tem Forex, opção binária, aposta esportiva, ela tem, faz aquele dropshipping, né? Que é tipo revender produto da China, essas coisas. São 18 formas de renda. Então tem dia que ele perde nenhum, mas ganha no outro. Mas o mais importante é no final do dia você ganhar e não perder. E vai acontecer de um dia você perder mais do que ganhar. Mas tá dentro do seu gerenciamento? Tá dentro do que você se propõe a perder? Beleza, vamos seguir em frente. Se não tá, eu tenho que rever isso. Porque é adaptativo, né? Você não pode simplesmente ter um manual e eu vou seguir. Porque o mercado muda, as coisas mudam. Então a gente precisa mudar com isso também. Né? É verdade. Caramba, 12 fontes de renda, meu sonho. Trabalhando para Meu um sonho dia também. conseguir essa fonte de renda. É, Eu, hoje depois. até me perguntaram, você vive só de mercado? Eu falei, Deus me livre. Eu tenho várias fontes de renda, eu tenho mais 7 fontes de renda, 6 fontes de renda. E tento aumentar todos os dias maneiras de alcançar mais uma fonte de renda estável. E quanto mais fontes de renda tu tiver. Com certeza. Uma coisa que tu falaste no início, eu não consegui comentar. E que lembrei agora, o sonho era ter começado a investir mais cedo, com a minha idade. E eu tenho uma pessoa que eu sigo que eu queria ter começado a investir com a idade dele. Então sempre a gente quer começar a investir antes, porque quando a gente descobre, a gente fica doido. Eu tenho um menino que eu sigo, ele tinha 11 anos, né? Agora ele já fez 12. Ele começou a investir só quando esse menino tiver a minha idade, o quanto de dinheiro ele não vai ter. Caramba. Sim. Aí provavelmente as pessoas vão até falar, mas provavelmente vai perder no início. Só que a curva de aprendizado dele vai ter começado muito antes da nossa. Então, quando ele atingir ali os 20 anos dele, ele já vai ter muito conhecimento do mercado em si. Porque essas coisas, essa mentalidade, toma tempo. Não adianta a gente achar que eu vou chegar, eu sou o diferentão, vou ser o primeiro ali em 3, 6 meses, eu vou ganhar dinheiro. Não, você vai perder dinheiro, faz parte do aprendizado. Né? E é muito bom. Eu tive a oportunidade, eu fiz universidade, e a gente fala, porra, você faz 4 anos de faculdade, medicina faz 6, depois mais 2 de residência, para aprender a profissão. Aí o cara quer fazer mercado aprender a trabalhar no mercado financeiro em 2, 3 meses. Não funciona assim. Você pode começar a ter um conhecimento básico, mas só com o tempo que as coisas de fato vão evoluir, a gente vai estar melhorando o mercado. Acho que a Amanda travou aí. Ela tinha comentado que estava chovendo na região dela lá. Voltou. Travou um pouquinho aí. Tá conseguindo ouvir?
Pera aí, tá, pessoal? Ela já vai voltar. Aproveitar enquanto ela tá voltando aqui. Pessoal, enquanto isso eu quero agradecer aí, tá? A presença de todo mundo aí que tá aí assistindo pra gente. Ah, voltou. E Ah, falei eu. assim, aqui a internet é muito boa, mas quando chove chega a me dar um frio na espinha. Gente, vocês estão gostando da live? Clica aqui no aviãozinho e manda essa live para 3 amigos que estão na B3, estão em aposta esportiva, trade esportivo, opções binárias, São Rodo, enfim, manda essa live pra galera, manda essa live pra geral e é isso. Bora continuar. Ah, e Amanda, quando foi assim que você decidiu entrar no mercado financeiro? Você viu alguma coisa ou sempre gostou? É uma história muito longa. Eu sempre gostei de dinheiro. É, assim, quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu brincava com dinheiro. Meu avô ele tinha aquelas moedas antigas antes do real e ele me dava para brincar. Então eu sempre gostei de dinheiro. Só que o mercado financeiro veio depois que eu fui fazer intercâmbio em Portugal e eu fiquei maravilhada com o país e quis voltar. E aí eu vi uma maneira de visto que para você aplicar você tinha que ser aposentado, estava longe da minha realidade, né? Uhum. Ou você tinha que ter rendimentos advindos do mercado financeiro. Eu falei, opa, bora lá, né? E aí um amigo meu veio me falar que ele operava e tudo mais. E aí, outro amigo que é o César, ele me falou que começou, já estava um ano, estava ganhando o salário que ele ganhava de 3 mil reais, só que em dólar. Eu falei, meu Deus, eu vou para isso. E fui, fiz o curso e dei muito certo. Às vezes eu nem acredito como que eu dei tão certo e tão rápido, porque se fores parar para reparar, eu conheci o mercado financeiro em maio. Em julho, eu pedi demissão. Em agosto, eu fiz o processo rescisório, sei lá. Uhum. Aquilo que faz depois que tu é demitido, tu pede demissão. Sim. Aí, setembro, eu viajei. Outubro já estava 100%, a todo vapor, já estava tirando dinheiro do mercado. Ou seja, pouco tempo, né? Isso não é a realidade das pessoas. Sim. Mas um ponto era o quê? Eu estudava 14 horas por dia. Aí Hum. muita gente pergunta: Ah, Amanda, se eu te dar 14 horas por dia, eu vou ter o resultado que tu vai ter? Que tu teve? Provavelmente não. Porque É eu de não cada um. comecei. Porque eu não comecei a estudar 14 horas por dia por causa do mercado. Foi só uma consequência da bagagem que eu tinha. Porque, por exemplo, eu entrei na faculdade em 2013. E desde lá, eu estudava muito tempo por dia. Então, eu já estava acostumada a estudar com qualidade por muito tempo. Uhum. E até tu criar esse ritmo demora. Sim, Então, mais antes tu estudar umas 2 horas por dia com qualidade do que estudar as 14 horas. verdade. Mas isso acelerou bastante o meu processo e estar junto de pessoas que já tinham chego aonde eu queria chegar me ajudou bastante, me impulsionou. E o desenvolvimento que eu tive e as coisas que eu tenho na minha cabeça de seguir gerenciamento foi tudo por causa dessas pessoas. Principalmente por causa do César, esse meu amigo que me apresentou aí as opções binárias e tudo mais. Até hoje, desde a faculdade, né, desde 2013, a gente é muito junto, mas a gente saiu da faculdade, continuou junto, e depois no mercado financeiro junto, e a gente faz as coisas tudo junto. E é isso. Foi assim que eu entrei no mercado financeiro e estou até hoje. Legal. E quando foi que você resolveu iniciar? Eu já reparei que você tem a mentoria, inclusive você chama de Close Friends, né? Que você É, começou a ajudar as pessoas a entrar nesse mercado. na verdade, eu entrei em maio, né, no mercado, 2018, e eu criei o meu Instagram como forma de olhar para o passado e ver o quanto eu evoluí. Só Uhum. que nesse meio tempo eu vi que eu comecei a ajudar muitas pessoas. E de graça mesmo.
Tanto que, por exemplo, meu direct, eu respondo mais de 500 pessoas por dia no direct, sem brincadeira. Não tô aumentando. Porque as pessoas vêm atrás de mim perguntar e tudo mais, eu mando mensagem para as pessoas para saber como é que estão as operações. E eu comecei ajudando. E aí eu Uhum. pensei, caramba, eu não consigo resolver a vida de uma pessoa via direct. Mas eu consigo gravar conteúdos de qualidade, diretos ao ponto, de uma maneira muito fácil de aprendizagem, e aí eu criei o Close Friends. O Close Friends eu utilizei como benchmark, que é como comparação, o melhor curso que eu conhecia de opções binárias e melhorei, né? Então, por exemplo, um curso que era R$ 3.000, eu ofereço por 500 e com bem mais coisa, bem mais conteúdo, bem mais atenção. Por exemplo, meu Close Friends hoje tem 150 pessoas. E eu mando mensagem para todo mundo de 15 em 15 dias. E ainda tem Uhum. os meus seguidores, que eu mando mensagem também bem frequentemente. E aí eu comecei, para mim isso não era o suficiente, eu achava que eu podia ajudar mais pessoas. E eu comecei a dar aula gratuita no YouTube toda quarta-feira, 3 horas da tarde. Essas Uhum. aulas, elas ficam gravadas durante 7 dias, ou seja, não é igual aquele negócio, vou dar aqui uma aula no YouTube, mas eu vou matar a cobra e esconder o pau. Né? Muita Sim. gente faz isso. Não, Uhum. eu mato a cobra, mostro o pau e ainda boto ela como troféu. Porque essas pessoas, elas vão sentir um estado muito de gratidão comigo, que quando eu falar, gente, bora pular dessa ponte? Bora! E se a pessoa tiver um compromisso, ela não precisa pagar curso nenhum. Ela consegue aprender tudo de opções binárias só tendo o compromisso de estar lá toda quarta-feira, 3 horas da tarde comigo, tirando dúvida. E eu vou fazer de tudo, eu vou mover o mundo para ajudar essas pessoas. Então, basicamente surgiu daí a vontade de, de ajudar as pessoas. E o Close Friends, ele é uma maneira que eu consigo entregar tudo isso de forma organizada, de a pessoa vai ter mais proximidade comigo. E tudo mais de forma organizada. Estou vendendo tempo, estou vendendo organização e não conteúdo, entendeu? Porque o Sim. conteúdo, se ela tiver lá toda quarta, ela tem. Mas eu estou vendendo a organização para ela, entendeu? Então eu não levo o Close Friends como um curso, porque na verdade não é. Eu Uhum. estou vendendo a organização, tempo, facilidade e tudo mais. E é justo, né, Amanda? Porque toma o seu tempo, né? E infelizmente não tem como a gente ceder todo o tempo do mundo que a gente tem para os outros. Bem que a gente gostaria, mas faz parte, a gente também tem que sobreviver, né? Depois, como a live vai ficar gravada e vai ser no YouTube, não fica os comentários, mas eu vi vários aí falando mesmo, ela responde mesmo, é verdade. Então é o famoso skin the game mesmo aí, ó. Senão o pessoal já tinha comentado, de novo no que dela. Deve voltar. Enquanto isso, deixa eu ver quem que eu posso responder aqui. Eu vou mandar um beijo aqui. Minha esposa tá online. Mandou um tchauzinho pra nós aqui. Aqui, ó. A Amanda tá voltando. É. Voltei, galera! Não fui embora, não esquece de clicar aqui no aviãozinho, manda para os teus amigos essa live, porque essa live tá demais, eu tô adorando estar aqui. Bora lá! Bom, bem legal, viu, Amanda? É legal saber dessas coisas. Hoje em dia, a gente está vivendo um mundo tão difícil. Eu tinha até comentado antes, tão politizado e assim. Pelo menos a gente vê da classe política, não estou falando nenhuma específica, não é esse o objetivo da live, mas quando a gente pega de forma geral, e não só no Brasil, mas no mundo, quando eles só estão pensando neles mesmos, eles acabam esquecendo das pessoas, e principalmente das pessoas que os elegeram lá, né?
Então, todas essas manifestações que a gente está vendo aí ao redor do mundo, seja questão do racismo, seja democrático, ou seja por qualquer outro motivo, é em função disso. Os representantes nossos lá não estão fazendo o papel direito deles, né? Que é ouvindo o que a gente precisa. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é nos apoiar, ajudar quem precisa. E o mercado financeiro é uma oportunidade para as pessoas terem acesso e, quem sabe, ter até uma vida melhor. Igual você falou, talvez não vai ser tudo vindo dali, mas pode ser uma boa parte, né? E pode ser, às vezes, muita gente está precisando de um acréscimo na renda e talvez esse seja o caminho, né? Então, assim, o trabalho que você faz de ajudar, igual você falou, gratuitamente, a questão do Close Friends, igual eu falei, concordo também, tem certas coisas que tem que ter o seu valor, mas é bem bacana mesmo e parabéns aí pelo trabalho. Eu não conhecia o trabalho do YouTube, né, e eu acompanho mais os seus stories mesmo, mas é legal saber e, enfim, as pessoas que estão nos assistindo aí também, que não conhecia, agora também vai ficar sabendo. Eu separei aqui, Amanda, um pouco dos temas, que foi um pouco um geral sobre situação de mercado, política e economia. A gente sabe que mercado não anda sem a política, assim como a economia, é um tripé, né, digamos assim. E, igual eu falei, não é para a gente entrar em pormenores aqui, mas qual que é a sua visão aí nesse momento aí, Covid, pessoal falando em segunda onda, as políticas monetárias aí, o pessoal liberando dinheiro para o helicóptero, enfim. O que você vê aí nas perspectivas aí para os próximos meses? Não quer dizer que é uma previsão, mas sim algo que você está meio que enxergando em função até mesmo dos seus investimentos. Cara, eu acho que a gente tá ferrado com o Brasil, porque parece que só eu e a minha bolha social que tá respeitando o isolamento. Ninguém respeita, né? Ontem fez 90 dias que eu tô dentro de casa, não sei nem o que é. Caiu. Caiu. Aí, ó, um abraço aí pro Diego, que tem mandado mensagem. Luciano, Ítalo, Marlon, Diego. Peraí, a Amanda tá voltando. Guilherme, Trader Sniper. Obrigado aí, viu, pessoal? Todo mundo que tá online aí. Diga aí, Amanda. Galera, e aí, Voltou. tudo bem com vocês? Caiu a live, mas clica aqui no aviãozinho, manda para os teus amigos, porque eles estão perdendo essa live maravilhosa. Bom, mas é verdade, Amanda, assim, em termos de forma geral, né, tá um cenário muito complicado, assim. Eu acho que o pior ainda está por vir. Quando o pessoal acha que o Covid em si foi, eu acho que tem muita coisa vindo aí que vai acabar desencadeando muita coisa ruim aí, né? Infelizmente. Eu espero, torço muito para que eu esteja errado. Mas, infelizmente, são sinais que eu vejo da economia como um todo, né? Exatamente. Caramba, eu não sei como. Enfim, ainda não aconteceu pior, porque eu não vejo as pessoas respeitando o isolamento. Por exemplo, na minha cidade as pessoas já começaram a andar sem máscara. Tipo, loucura! Né? E se as pessoas tivessem respeitado o isolamento desde o início, a gente não estaria na situação que a gente está. Gente perdendo emprego, gente passando por dificuldade. Por exemplo, a Nova Zelândia zerou os casos de Covid. Né? E, por exemplo, o governo está fazendo de tudo para poder equilibrar as contas. A Selic caiu, a Selic tem projeção de cair para 2,25 até o final do ano. Isso é uma forma de fomentar a economia, ou seja, com a Selic baixa, a taxa de juros ela cai, ou seja, as pessoas conseguem tirar empréstimos com taxas de juros menores. Com as pessoas tirando empréstimo, tem mais dinheiro na economia e aí fomenta o mercado. É só que isso tem
dois pesos, né? Isso daí pode gerar inflação e tudo mais. Mas é uma maneira que o governo está fazendo para poder equilibrar as contas. Né? É, Oi. eu acho que o grande problema quando hoje tem a questão da Selic, inclusive quarta-feira tem a reunião do Copom, né? Uhum. E eu vi em alguns blogs até falando em 1,75, mas não sei, vamos ver na quarta, né? Por especulação. Vamos ver. Mas o que me deixa frustrado é porque, assim, se de fato isso chegasse onde devia chegar, né? Os empréstimos que seria micro ou pequenas empresas, que é o que movimenta grande parte da economia desse país, seria ótimo, seria, né, realmente bom. O problema é que, assim, o maior tomador de empréstimos do país é o próprio governo. Uhum. Então, quando o governo falar, eu vou liberar não sei quantos bilhões, 50%, 70% ali já é dele. Aí depois vem as big empresas que acabam pegando parte desse empréstimo, muita coisa. E assim, às vezes são empresas que a gente sabe que são ineficientes, que só estão ali ainda, sobrevivem porque tem subsídio do governo, o governo está mantendo uma empresa que ela não tem capacidade de operar. Se a gente vê o tanto a exuberância irracional, né, que foi o que o Chile citou lá em 2000, na bolha de 2000, você pega aí a Hertz, que é uma empresa de locação de veículo Uhum. nos Estados Unidos, ela está falida e as ações dela subiu 50% semana passada. É uma coisa assim que não existe, tipo, como que você vai investir dinheiro numa empresa falida? Então, e é isso que acontece quando os governos acabam cedendo, né? E não tem esse controle. O próprio Paulo Guedes mesmo estava citando isso na semana passada. Achar uma forma de chegar nos pequenos e médios empreendedores. E é isso que precisa, porque são eles que realmente precisam. Né? As grandes empresas, elas, na teoria, elas teriam que conseguir se sustentar durante um bom período, mas o que a gente está vendo é que isso de fato não acontece. Né? Uhum. Com a taxa Selic muito baixa, o que acontece? Os pequenos investidores que tinham dinheiro em CDB, na Tesouro Selic, enfim, o que eles estão fazendo? Eles estão vendo o boom da bolsa, a bolsa todo vapor, subindo e Sim. tal. E Acho que caiu de novo. Voltou. a investir. Oi, tá me ouvindo? Peraí. Eu comecei a investir, né, há Vou... pouco tempo em ações e tudo mais. Tô te ouvindo, pode falar. Tá. Eu comecei a investir tem pouco tempo, mas eu já estava estudando no início do ano. Só que o que aconteceu? Eu queria estudar o suficiente para quando eu entrasse, eu decolasse. Não é esse negócio, vou entrar, vou cair para subir. Meu negócio é entrar já para subir. Então, não importa quanto tempo eu estudasse, eu ia entrar quando eu tivesse 100% de convicção do que eu estava fazendo, Sim. né? E muita gente tá vendo a bolsa subindo, comprando adoidado. Cara, Sem fundamento nenhum. sem fundamento nenhum. Aí veio um seguidor e me falou: comprei IRB. Aí, por que tu comprou IRB, meu Deus? Porque tava barato e agora tá subindo, tava o quê? 14%? Tá R$ 14. Eu comprei a 9, por exemplo, agora tá 10. A última vez que eu vi tava 10, acho que eu vi hoje à tarde, sei lá, acho que tava 10. E aí, comprou 9, tá 10. E aí, se cair mais, o que vai fazer? Vai segurar? Né? Provavelmente não. Vai vender no prejuízo. Não sabe o que tá fazendo. Não viu o indicador, não viu. Provavelmente não sabe nem Sim. o que a empresa faz. É. E é o que está acontecendo com Exatamente. os investidores. É, 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 é frustrante porque a gente sabe que na hora que vier a realização de fato, né, o mercado vai varrer esses pequenos investidores do mercado, né? Então, às vezes a pessoa, o pouco que ela tem ali, o que ela tinha na poupança, vai acabar chegando na boca dos tubarão. Exatamente. Os Por tubarões estão só esperando para comer sardinhas. Exatamente. Historicamente, as crises elas se recuperam em W, né, em forma de W.
Então veio aqui em março, né? Caiu. Aí depois se recuperou. Aí a galera fica toda eufórica, né? Bora comprar e tudo mais. Quando vê a realização, e aí depois quem aguentar sobe. Sobe de Ah, novo. Então aqui, o que eu tô fazendo? Eu já peguei no meio da subida, né? Eu já peguei ali com 80 mil pontos, 88 mil pontos. uhum, Mas eu vi que estava na hora, eu já estava pronta. E eu comprei as ações que eu tenho, porque eu acredito nas empresas. Então, enfim, se cair, caiu, mas eu acredito no desenvolvimento da empresa a longo prazo, baseado em fundamento, em relatório, enfim, tudo que uhum. é necessário. Mas eu não coloquei tudo que eu tinha para investir. Eu estou aportando um valor todo mês na minha carteira, mas eu aportei só metade. E estou guardando o resto. Por quê? Quando a bolsa cair, e ela vai cair, tô ali só para comer todas as sardinhas. Exatamente. Isso aí é importante, Amanda, e isso aí é até algo que foi bom que você citou. Eu gosto de falar, o pessoal tem que parar com pegar fundo para vender no topo, cara. Você tem que pegar um movimento onde você vai lucrar e de forma que seja consistente, ou seja, que você vai lucrar e depois vai estar feliz, vai dormir. Porque esse negócio aí eu vou pegar lá no fundão e vou vender lá no topo, isso não existe, não tem como você saber. O mercado, em forma geral, o pessoal fala que economia é racional, mas é muito ao contrário, é irracional essa porra. Uhum, Então, assim, não tem essa. Aí você falou, eu peguei nos 80 mil, mas, porra, já chegou a bater 96 mil pontos. uhum. Pô, não é nem questão de valores e tal. Independente, se foi R$ 10, você lucrou ali 1%. 1%, se você deixar na poupança, são 3 meses de poupança. Já tá bom demais. Então, assim, se as pessoas começarem a pensar nisso, é pouquinho, pouquinho. Você não vai ficar milionário em um ano, em dois. Mas, quem sabe, em 5, 10, 15, 20 anos, você chega a ficar. Se você for investindo, aportando, fazendo as coisas certas. Então, cai dentro do gerenciamento, cai dentro do mindset, que é você pensar a longo prazo, pensar da forma correta, estudar, saber onde que a gente está colocando o dinheiro da gente, porque é isso que é importante, é o dinheiro que você trabalhou sua vida inteira ali, ou está trabalhando para colocar. Se a gente, aquela frase, né? Meu pai falava muito, se você não tem dó do seu dinheiro, meu velho, ninguém vai ter para você não. Pode deixar que alguém vai gastar para você. É verdade. Teve até um comentário aqui que o cara falou: nessa pandemia está sendo muito lucrativo para alguns que tiveram vontade de sofrimento alheio. Isso, infelizmente, faz parte da natureza humana e é ridículo. Mas eu sou de Minas, né? E minha esposa é de Valadares e eu sou de Patinga. E Valadares foi uma cidade que foi muito prejudicada na época que estourou a barragem de Brumadinho. Né? Brumadinho, não, foi a antiga, de Mariana. Uhum. Porque lá a água lá é toda tirada do Rio Doce, né? Que a água que eles bebem. Então, assim, eles ficaram semanas sem água lá, né? Até eles conseguirem um produto que conseguia filtrar a água a um nível aceitável. E, nossa, você via pessoas vendendo R$ 50 o galão de água. E você falava assim, pô, cara, o cara não pensa nos outros, assim. Infelizmente, é isso a realidade que a gente vive. Seja em catástrofe, seja em pandemias, sempre tem o que acha mais esperto. Só que assim, cara, essas pessoas têm que entender que ah, quando você olhar, o karma que essa pessoa vai carregar é pesado e vai ser para a vida inteira. Então, deixa ela com a vida dela, ela sabe o que é melhor para ela. E, como diria aquela frase lá, o que vem fácil, vai fácil. Então, É verdade. né? É verdade. O mais, Eu lembro, eu não vou saber te falar qual que foi o desastre que teve nos Estados Unidos. Caiu? Eita. eu tô ouvindo sua voz, mas seu vídeo A travou. tela fora, né? Eu vou. Pera aí, pessoal. Conectando. Voltou. Fala, galera, caiu, mas voltei. Não esquece de enviar aqui para os seus amigos. Clica no aviãozinho e envia logo isso. Poxa, conteúdo muito maneiro.
Sim, olha, subiu gente, hein? Subiu gente, vocês estão enviando. Isso é muito bom. Mas, Verdade. sim, eu não vou saber lembrar qual foi a catástrofe que teve nos Estados Unidos, mas foi, acho que 2018, 17, enfim, não sei, não lembro. Mas que eu achei muito maneiro que os supermercados estavam vendendo água pelo mesmo preço e o governo estava obrigando eles a venderem o mesmo preço para ajudar a população, né? E era muito também pelo fato da consciência deles. Eles mesmos já faziam, alguns não fizeram, mas a minoria, mas eles vendendo ao mesmo preço para não lucrar com a dor dos outros. Não tá Sim. errado lucrar, não tá errado, tá? Os profissionais, eles sempre estão prontos, mas tu tirar proveito, tipo, 500% de uma coisa não é bacana, entendeu? Tá todo Sim. mundo ferrado e tu tens aqui essa água a R$ 5. Tu vai vender a 50? Pô, não é assim. Tudo bem tu vender a 10, mas 50, velho, não, é É, muito não ter consciência com o próximo. E, por exemplo, agora tu tá nessa posição, mas vai ter um momento em que tu pode vai ser o estar na contrário. área. É Exatamente. verdade. É verdade. É isso. Quando as pessoas começarem a pensar com mais consciência, né, mais empatia, talvez esse cenário mude, né? Não adianta pensar só no. Porque a gente. Eu também me coloco nessa posição, mas é muito normal a gente falar dos outros, às vezes esquecer de fazer uma autoanálise, né? Então, tá cabendo muito mais uma autoanálise de cada um e procurar fazer o que é certo, né? Porque corrupção não é só governo, coisa errada não é só governo, não é só o ladrão, não é só o bandido, é qualquer um de nós que às vezes deixa de fazer uma coisa certa para em detrimento de outra coisa, né? Para beneficiar a gente mesmo. Uhum. Então, e tem formas sustentáveis de você fazer algo bom para você e bom para o outro também. A economia não é resultado disso, não é soma zero, né? A economia vem de produtividade, investimento. Então, se as coisas forem boas, as pessoas produzirem mais e, consequentemente, ela vai acabar a lei do retorno. Uma hora as coisas boas vão voltar para ela. Se não Sim, voltar, paciência, faz parte, né? Se tudo fosse lindo. volta, volta sim. Bom, Amanda, vamos entrar aqui. Eu tinha comentado com você a gente indicar um livro para o pessoal. Fala aí sobre o seu livro, por que que você indica ele. Cara, eu vou indicar esse daqui. Crash, uma breve história da economia. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Eu tô com pena de terminar esse livro porque ele é muito bom. Tipo, independente do mercado que tu tá. Independente do mercado que tu tá. Leia esse livro, porque ele te conta desde a primeira crise, que foi a crise das tulipas na Holanda em 1500, até hoje, até os dias atuais de 2018. E é muito bom. Para vocês terem noção, essa ideia assim de mercado, por mais que eu já estivesse estudando desde o início do ano o mercado de holder, né, de ações e tudo mais, eu aprendi muita coisa aqui. Então, muita besteira que certeza eu ia fazer se eu tivesse só estudando o conteúdo que eu estou estudando online, eu ia fazer besteira. Certeza como 2 mais 2 é 4, eu ia fazer besteira. Mas graças ao livro eu falei, epa, isso daqui já aconteceu. Não vou fazer? Não fiz. E deu muito certo. Então, é um livro sensacional. Não importa o mercado que tá. Inclusive, ele fala do day trade. As pessoas falam que opções binárias vai acabar, né? Já ouviu falar que opções Várias binárias vai vezes. acabar? Várias vezes. Se vocês tiverem noção, o conceito, né, de opções binárias, ele vem dos anos 1500. E ele dá uma sumida, se dá uma atualizada, soma mais um pouco, atualiza e tudo mais, até formar as opções binárias que a gente vê hoje, que cresceu bastante com o advento da internet. Mas opções binárias existiam desde lá atrás. Então, se não acabou desde 1500, vai acabar agora? Não vai, né?
Pode até dar um tempo, mas vai se reinventar. Então, esse livro abre muito a mente para economia, para tudo no mercado. Não importa qual mercado que tu tá. Legal. Eu vou até colocar depois na minha lista. Esse eu não tinha ainda. E minha lista de livro tá bem grande já, hein? Depois, Ah, eu não tinha o hábito de leitura, né? Mas o que eu pensei, aquele negócio de modelagem que eu falei lá no início. Caramba, essas pessoas que têm sucesso, elas leem pra caramba. O que a Amanda tá fazendo que não tá lendo? E eu não cresci com o hábito da leitura. Até o início do ano, os únicos livros que eu tinha lido era Harry Potter. Eu falei, não, vou comprar e vou gastar um dinheirão com o livro. Se eu não ler, vai doer no meu bolso, eu vou criar vergonha na minha cara e vou ler. E aí eu comprei um monte de livro e eu tô devorando um monte de livro. E eu sei que muita gente também não tem o hábito da leitura, mas só comece. A mesma coisa com o exercício. Vai um dia. Por mais que tu fique 10 minutos fazendo exercício, vai. E isso serve para gerenciamento, serve para tudo na tua vida. Só comece. O resultado tu vê lá pra frente. eu, eu trabalhei com um rapaz uma vez e ele era iniciante. E minha mãe sempre me educou desde novo a ler, a estudar essas coisas. Então eu tinha meu horário de estudar, meu horário de ler. Então eu já fui criado assim, então eu acabei criando disciplina. Mas aí ele me perguntou um dia, falou, cara, mas como que você faz? Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, você estuda e tal. Eu falei, cara, faz o seguinte, você não tem costume, não é? Começa com um pouco. Você tem uma página, você que pega um livro, lê uma página por dia. Aquele primeiro dia vai ser um desconforto danado, mas você vai começar a ler. Aí você lê uma página. Você vai ver que depois de uma semana, você vai estar confortável com um. Passa a ler duas. Depois, quatro. Depois você vai estar tão acostumado que o dia que você não lê, ou o dia que você não estudar, você vai se cobrar. Porra, eu não estudei hoje, eu não. Por quê? Né? Então, essas coisas são importantes. Isso é o que eles chamam de hacking, né? Você vai hackeando sua mente para começar, mas é exatamente o que você falou. E é, até mesmo o livro que eu fui indicar foi uma coisa curiosa. Eu estava um dia no supermercado, e no supermercado perto da minha casa tem um negocinho de livro. Aí eu estava olhando os livros lá e tal, aí chegou uma senhora perto de mim e falou assim, como é que o pessoal quer que a gente lê isso aqui, né? Custa R$ 42 o livro. Aí eu tô assim, olhei para ela, mas tipo, não falei nada, né? Eu falei, aham, tá. Mas eu tô assim, gente, a gente paga R$ 42 numa caixinha de cerveja e faz rindo. Não tô falando que você não pode beber, você não pode tomar uma, nem nada. Pode tomar, eu gosto também. Mas, pô, aí você não vai comprar um livro por causa disso? Mas, sabe, então, assim, são coisas que às vezes impedem a gente crescer. E a questão de quando você está lendo é porque ele te abre portas, você começa a pensar em coisas que você não tinha costume de pensar antes. Porque você lembra do livro, daquelas coisas. Você não vai decorar o livro inteiro, isso é fato. É muita coisa e tal. Mas você sempre lembra de uma coisinha ou outra no seu dia a dia e que aquilo ali faz uma diferença enorme, né? O livro que eu vou indicar é esse aqui, ó. É Uma Breve História da Humanidade, do Yuval. É um livro fantástico, assim. Na verdade, eu achei que era mais uma coisa filosófica, mas é um livro que conta como que foi toda a evolução do ser humano, desde quando ele era o homem das cavernas lá, né? Então, quando que o homem partiu para a agricultura, quando que partiu para os impérios, quando que partiu para a revolução científica. Então, você tem ali a origem do dinheiro, por que surgiu o dinheiro, por que ele é importante, diferença, comunismo, capitalismo, fascismo, nazismo. Então, assim, eu estou citando ele no momento porque está faltando as pessoas terem entendimento hoje em dia do que está se passando. Porque é muito normal as pessoas falarem, eu vejo muito hoje, é fascismo, é nazismo, aquela coisa, ok. Não tem problema você achar as coisas, mas você sabe do que você está falando? Só para você ter propriedade? Então, às vezes, eu vejo as pessoas falando que é umas coisas que eu faço, bicho, não tem nada a ver com o que você está falando, sabe? E, assim, você não pode nem criticar, você não pode nem falar a sua opinião, porque hoje o problema é esse, assim, as pessoas não respeitam mais a opinião do outro. Cara, você pode pensar o que você quiser, pode me falar, eu não sou certeza que eu vou mudar meu pensamento em função disso.